Maria Soledade, não é isso? E depois eu vou deixar que os advogados das partes perguntem para a senhora, ok? E, ela te apertou. Dona Maria Soledade, então a senhora comprou esse imóvel, não é isso? Que é do senhor. A senhora, quando comprou esse imóvel, a senhora tinha conhecimento de que esse imóvel. A senhora comprou diretamente de quem esse imóvel? Excelência, eu adquiri esse imóvel, era do Marcos Diogo, tá? E eu comprei por intermédio da imobiliária São Luís. São Luís, tá bom. Por A meio senhora tinha de- conhecimento que esse imóvel tinha. A senhora, quando comprou, a senhora ia financiar alguma parte do imóvel? Isso, ia ser financiada uma parte do imóvel, consegui uma entrada de R$ 100 mil para eles, e o restante eles fizeram uma simulação de que ia ser liberado R$ 80 mil para eu financiar junto à Caixa Econômica Federal. Sim. E a senhora tinha conhecimento que esse imóvel já era financiado? Já estava financiado? Já havia um financiamento desse imóvel pela Caixa Econômica? Depois eles me apresentaram essa situação, de que havia esse financiamento liberado para o Marcos Diogo, né? Sim. E a senhora concordou e mesmo assim comprar o imóvel, hein? Que seria depois transferido para mim, né? Após a entrada, a assinatura do contrato, ia ser feita a transferência para mim do financiamento. Sim, tá bom. E a senhora conseguiu essa transferência? Ele chegou a ser transferido esse imóvel para o seu nome? Não, depois não conseguimos fazer a transferência, né? A imobiliária passou a alegar que foi negado por conta do fechamento da conta de água do condomínio Pitiguivari e, posteriormente, por questões de outorga do posto do empreendimento. Em razão disso, estava sendo negado o financiamento na Caixa Econômica. Eles não estavam mais liberando o financiamento desse empreendimento por conta desse problema. Sim, esse fato foi antes da senhora se mudar para o imóvel ou foi depois que a senhora tomou esse conhecimento disso? Eu já havia me mudado. Já tinha se mudado, a senhora tomou conhecimento que não podia fazer o financiamento? Sim, quando eu transferi a entrada dos R$ 100 mil para eles imediatamente me entregaram as chaves. Imediatamente. Me entregaram a chave, eu fiz logo a mudança, e quando eu cheguei no imóvel, eu passei a questionar o financiamento, a solicitar o financiamento. Eu fui comprometida a fazer isso, né? E aí vieram as negativas do financiamento. Sim. E a senhora disse que deparou com alguns vícios, alguns problemas que a senhora não tinha conhecimento, que não foi dito para a senhora que havia esse problema, esse tipo de problema no imóvel? Não, Excelência. Mesmo porque seria impossível para mim adquirir um apartamento sabendo que chegando lá eu não ia ter água para cozinhar, para lavar as roupas, para tomar banho, até mesmo porque eu fui para lá com uma criança de 3 anos de idade. Então, impossível eu fazer um negócio nessas condições. Eu fiz porque realmente foi ocultado de mim esse problema. Sim. E a senhora, mesmo com esse problema, a senhora fez reforma na casa? Depois Sim, que a senhora as reformas foram iniciadas antes, assim, um pouco antes de me mudar para lá. Quando eles estavam me mostrando o empreendimento, eu já fui tomando providências, foi tudo muito rápido. E eu chegando lá, já fui instalando bancada, já tinha experiência com construção de imóvel, então para mim foi muito rápido fazer aquilo. E o problema foi se revelando com o decorrer do tempo. Mesmo porque quando eles me venderam o imóvel, estava sendo abastecido por caminhão, por carro-pipa lá, para amenizar a situação. Né? E com o passar do tempo, a situação foi se agravando cada vez mais. Eles faziam aquilo para atenuar a situação e de repente, o poço se apresentava da pior forma possível. Esse problema chegou a ser solucionado? Nunca foi solucionado. Assim, foi solucionado esse mês, por incrível que pareça, esse mês foi solucionado. Eles condenaram de forma definitiva o poço do empreendimento,
fizeram uma ligação direta para o sistema Italuiz, tá? E aí foi solucionado. Eu mudei de lá em dezembro. Quando eu mudei de lá, ainda existia o problema. Nós A avisamos... senhora não está morando no apartamento? A senhora entregou o apartamento? Como? A senhora chegou a entregar o apartamento? A senhora não ficou morando no apartamento depois desses problemas? Com esses problemas, a senhora continuou morando no apartamento? Se eu continuei no apartamento? Sim, mesmo com esses problemas, a senhora continuou e ainda está morando nesse apartamento? Excelência, eu passei lá 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Mudei de lá em dezembro. Hoje eu vivo de aluguel num outro imóvel e continuo pagando o financiamento desse apartamento. Eu pago 2 imóveis hoje, por causa dessa situação. Tá? Eu pago o aluguel do apartamento onde eu moro e continuo pagando o financiamento desse imóvel lá do FIT Vivaz. Eu fui penalizada com essa situação. Tá bom. E a senhora procurou os requeridos para desfazer o negócio do apartamento, para pedir anular o contrato, rescindir esse contrato? Sim. Poucos meses após a aquisição, eu procurei o Marcos Diogo e disse para ele: olha, Marcos, eu te devolvo o imóvel com todas as modificações que eu fiz, de proteção, projetados, com tudo. Por favor, só devolve a entrada de R$100.000 para que eu adquira um outro imóvel, que eu preciso sair disso aqui. Eu não suporto viver disso aqui. Mas aí ele se recusou, tanto ele quanto a imobiliária, ambos se recusaram. E aí, o jeito para mim foi deixar o imóvel para trás, foi sair de lá. Tá bom, então, o senhor que é advogado Sou advogado, né, doutor Demóstenes, né? Sou, sim. Tá, o senhor pode fazer a pergunta Excelência, 1 minuto. Eu só gostaria de saber se a gente pode ter acesso à ata, pode compartilhar a tela, para a gente poder ver a ata da audiência que está sendo pedida. Não, a ata no final eu compartilho com vocês. Mas está sendo gravada a audiência. Tá ótimo. Tá certo. Posso iniciar? Você vai perguntar primeiro aqui. Sim, pode sim, desculpa. José Demóstenes, sou advogado de quem, doutor José? Do Arli, Érico. Sim. E doutor Lucas, não é isso? Isso. Do Marcos, não é isso? Isso. O senhor pode, doutor Lucas, pode fazer diretamente a pergunta à autora. Bom dia, dona Maria. A senhora afirmou no seu depoimento que a senhora, quando se mudou, já tinha o conhecimento que o fornecimento de água estava sendo através de caminhão-pipa, correto? Não, nunca informei isso. Nunca informei isso. Quando eu cheguei no imóvel, foi observado isso por mim. Tá? Quando você chegou no imóvel, você observou, então, que estava sendo um caminhão-pipa. Quando eu cheguei no imóvel, eu observei e comecei a questionar o porquê daquela situação. E aí foi revelado por vizinhos que a água do imóvel era péssima, era imprópria, e em razão disso eles forneciam por meio de carro-pipa para atenuar a situação. Ok. E a senhora hoje afirmou também que desde dezembro que não mora mais nesse imóvel, correto? Isso. Hoje ele está alugado, não tem ninguém morando, é o quê? Sim. Hoje está alugado na seguinte situação, por um rapaz que mora na rua do condomínio, tem um frigorífico lá e precisou do imóvel apenas para guardar os utensílios dele. Ele não precisa utilizar para tomar banho, para cozinhar, porque ele é solteiro e utiliza a casa da mãe dele. E eu fiz um belíssimo desconto para ele poder ficar no imóvel. Tá ok. Doutora Maria. Sim. Só para a senhora respondeu a pergunta já, né? Então, está alugado o imóvel, isso? Tudo bem. Então, e a senhora também confirmou, só para deixar claro, e a minha pergunta a você,
hoje esse problema da água, como você disse, por estar suja, hoje você disse que ele já não existe mais, né? Você falou que já tem um mês que solucionou, não é isso? Foi solucionado este mês de outubro de 2022. Então, hoje você tem conhecimento que não existe mais essa questão com a água suja no condomínio, né? Olha, eu obtive essa informação por meio do síndico do condomínio, tá? Eu já estou há quase um ano fora do condomínio e soube disso agora em outubro. Tá, sem mais perguntas, Excelência. Doutor José Demóstenes, o senhor pode perguntar diretamente. Obrigado, Excelência. Bom dia, dona Maria Soledade. Bom dia. A senhora informou que o financiamento ele ia ser transferido para o nome da senhora, né, do Marcos Diogo. Isso. Mas por que essa informação ela não consta no contrato? Olha, pelo que eu sei, consta aí na documentação, consta, foi juntado no processo toda a negociação que eu tive com a imobiliária, tá? Inclusive por meio de uma ata notarial, onde eles se comprometeram a fazer essa transferência. Inclusive, eu tenho a simulação aqui, eles fizeram uma simulação para mim, demonstrando a autorização de R$80 mil pelo financiamento. Então, é um novo financiamento, na verdade. Eu tenho a documentação toda aí, onde demonstra que ia ser feito sim o financiamento. Certo. E a instituição bancária responsável seria a Caixa Econômica Federal. Certo. A Caixa Econômica Federal não liberou o financiamento da senhora porque não existia uma conta de água ou um poço outorgado lá no imóvel, não é isso? Mas existe a possibilidade da senhora financiar em outros bancos. A senhora conseguiu esse financiamento em outros bancos? Não seria possível diante dessa situação do poço do empreendimento. Precisava ser resolvido primeiro essa situação. Mas a Caixa Econômica ela é a única que exige isso. Os outros bancos não exigem. Doutora, isso aí é relevante, porque ela pode ter conta só na Caixa e querer fazer só na Caixa o financiamento. Certo, mas é só para saber a questão se ela conseguiu, se ela buscou de outra forma financiar o imóvel ou não. Excelência, a resposta, a pergunta já está respondida. Não seria possível, tentamos obter em outros bancos, mas era sempre negado diante dessa situação. Certo. Tá? Eles faziam o levantamento do imóvel e verificavam que existia esse problema lá com abastecimento do poço, que fornecia água lá para os moradores. Certo. A senhora também informou que o fato que desencadeou a ação que a senhora teve, ou então entrar em contato com o dono do imóvel, foi que a água ela se tornou impotável, não foi isso? A senhora se recorda a data que isso aconteceu? Olha, eu mudei para lá em outubro. Eu mudei para lá em outubro de 2020, acredito que 30 de outubro de 2020, e logo na primeira semana eu já verifiquei que a água era amarelada. E aí escutei esse carro-pipa transitando pelo condomínio e soube que eles estavam abastecendo o condomínio com carro-pipa para atenuar a situação. Tá? A senhora procurou... Só foi se agravando cada vez mais. A senhora procurou o Marcos Diogo quando foi? Procurei. Alguns meses depois. Ela lembra a data? Até porque eu não tinha o contato do Marcos Diogo, tudo era resolvido com a imobiliária. Fui até a imobiliária, até o estabelecimento deles e fiz a proposta. Eu conversei pessoalmente com a Bruna, com a proprietária, e com a Arlindo, os dois proprietários. E aí foi depois que eu consegui o contato do Marcos Diogo, relatei o que estava acontecendo e disse para ele que não seria possível continuar com aquele. A senhora lembra mais ou menos esse lapso temporal? Quanto tempo foi? Olha, poucos meses depois, eu acredito que 6 meses depois, 5 meses depois da aquisição, eu consegui falar com o Marcos Diogo. Com a imobiliária foi logo de cara. Logo de cara, mesmo porque eles já até moravam no empreendimento, moraram lá. Tá? Então, logo de cara, eu abordei os dois lá. Caiu, então. Certo. Então, logo de cara, eu abordei os Tem dois mais perguntas? e as reclamações. Não vai mais fazer pergunta, doutor? Não vai mais perguntar? Não, senhora. Tá bom.
Não, sem mais. Ana Maria, muito obrigada, a senhora está dispensada, tá? Vamos tomar agora o depoimento, faça algumas perguntas ao senhor, ok? Tranquilo. O senhor foi que o financiamento desse imóvel, objeto deste processo, estava no seu nome, o senhor que financiou, não é isso? Junto à Caixa Econômica, não é isso? Isso. Então, o senhor que vendeu para a autora, Dona Maria Soledade, não é isso? Tecnicamente, a empresa do Érico que fez a venda. Sim, a São Luís Imóveis, não é isso? Que fez a venda. Sim. Esse imóvel, assim, o senhor não quis fazer esse... o senhor sabia que tinha esse... Ela chegou a conversar diretamente com o senhor ou só conversou através da imobiliária da São Luís Imóveis? Bom, a Maria Soledade, ela fez apenas um contato comigo, tá? No final de uma tarde, ela me ligou relatando esse problema da água, no qual eu não tinha conhecimento, e ela propôs a devolução do apartamento. E aí, no momento que eu falei que eu não tinha interesse de comprar o apartamento de volta, ela pegou e falou que no apartamento, por nome dela, não iria, né? E que a família dela era de advogado. Ela não tinha feito a transferência, não é, não? Ela não Ela tinha... não tinha província a transferência. Oi? Ainda não tinha província a transferência para o nome dela, não é isso? Não, isso já tinha vendido para ela, porém estava com um problema na Caixa Econômica para fazer a transferência para o nome dela. Exatamente, mas isso não foi feito, né? Isso. Não foi feito por conta de quê? O senhor pode dizer? Qual o motivo que eles não quiseram fazer esse... Não deu problema com esse financiamento, essa transferência? Não, o que eu fiquei sabendo é que eu assinei o contrato, que era para passar o apartamento para o nome dela, e que estava aguardando gerar 3 boletos da Caixa. Da Caixa não, da Caima. E que eu precisaria esperar esses 3 meses aí para poder a Caixa financiar o apartamento para o nome dela. Sendo que já estava aprovado o valor que ela tinha solicitado. O senhor não tinha interesse, então, o senhor tinha conhecimento de todos esses problemas que tinha no apartamento, que ela deparou quando ela foi para o apartamento, que ela deparou com os problemas, vícios, principalmente relativo à água, não é isso? Não. O senhor chegou a... Para entendimento, esse apartamento eu comprei ele na planta, tá? Uns 2 a 3 anos antes do apartamento ser construído. Comprei o apartamento na planta. Na entrega, no ato da entrega do apartamento, a gente vai junto com a Caixa Econômica fazer a verificação da água. Então não tinha nada de anormal, tá? E aí foi numa época que eu já tinha até desistido de morar em apartamento e já estava vendo uma casa para me morar. E aí tanto que eu comecei eu financei uma casa também no meu nome. E aí eu já estava em processo já de compra da casa. E aí eu ofereci para o Érico fazer a venda do apartamento, tá? Só passar a chave para ele. E aí ele encontrou a Soledade que tinha interesse de compra. Aí depois que o senhor chegou a tomar conhecimento desses problemas que tinham lá na... A partir do momento que ela entrou em contato comigo. Mas ela lhe procurou também querendo rescindir esse contrato. Foi no mesmo contato, tá? Ela me ligou apenas uma vez para falar isso. Ela primeiro ela falou do problema que estava acontecendo, e aí eu falei que eu iria me informar, e após isso ela propôs a devolução do apartamento. E aí eu falei que eu não tinha interesse, até mesmo porque eu estava querendo comprar uma casa. Que a venda do apartamento seria justamente para me comprar uma casa. Tá bom, então satisfeito. Doutor, o senhor vai perguntar, doutor? Pode fazer diretamente, tá, por favor? Obrigado, Excelência. Vou responder as perguntas do doutor Fábio, viu? Bom dia, seu Marcos. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Seu Marcos,
O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecimento era saber se, quando da venda do imóvel, tem o financiamento de um saldo devedor desse imóvel junto à Caixa Econômica Federal, Não entendi muito bem. existia um saldo devedor financiado na Caixa Econômica Federal? Da minha parte, sim, tá? Na verdade, o contrato, ela me fez a transferência dos 100 mil, e aí o saldo devedor era o que a Caixa Econômica ia financiar para ela, tá? Ia fazer a quitação do meu nome, e aí ela entraria com o financiamento no nome dela. E aí isso seria a transferência para o nome dela. Então, e em seguida, então, a imobiliária teve acesso ao financiamento junto à Caixa Econômica Federal e ela teve o financiamento aprovado, o crédito aprovado na Caixa Econômica Federal, senhora Soledade? O senhor tem conhecimento disso? No ato da compra, até mesmo que quem entrou em contato com ela para fazer a venda foi a imobiliária, tá? Eu só apenas cedi o apartamento para que a imobiliária conseguisse vender. Tanto é que eu entreguei as chaves para eles. E no ato da compra, o que foi me falado foi que eu teria que aguardar os 3 meses para gerar uma conta da Caema e que após os 3 meses ia transferir para o nome dela, certo? Então fiz isso. E aí foi solicitado que ela entregaria a chave para ela devido a alguma necessidade. Aí eu falei assim, olha, já que a gente já assinou o contrato e está tudo certo, inclusive parece que a Caixa Econômica tinha aceitado o financiamento dela, já tinha aprovado, estava tudo correndo bem, eu falei, por que não, né? Já que o processo estava correndo normal. E aí, só depois de muito que eu vim saber que teve algum problema com o financiamento da Maria Soledade. Desde então, não tomei mais interesse também. E esses boletos que a Caixa Econômica exige da Caema nunca foram emitidos? Não tenho conhecimento. Certo. O senhor recebe mensalmente da senhora Soledade a parcela do financiamento? Ela deposita na sua conta todo mês essa parcela e o senhor paga o boleto da Caixa Econômica? É assim que acontece? Sim. O financiamento da Caixa Econômica, ele é débito automático na minha conta da Caixa, certo? Então, o saldo devedor, a Soledade, sim, deposita todos os meses. Uma observação que vale ressaltar é que, para minha surpresa, desde o mês de junho, o condomínio não está sendo pago, tá? E só essa observação que eu quero deixar, que o condomínio do apartamento não está sendo pago e meu nome está no Serasa devido a isso, tá? Mas a relação ao débito do apartamento, ela está depositando certinho. Marcos, quando da compra e venda do imóvel, levando em consideração o que o senhor disse agora há pouco, que haveria transferência do financiamento da Caixa Econômica do senhor para a sua Soledade, a imobiliária esclareceu que haveria necessidade desses boletos da Caema? Como? A imobiliária me informou que haveria necessidade desses boletos da Caema para transferir o financiamento para a senhora Soledade? Sim, estava faltando somente isso. Não, mas antes da compra e venda, não depois. Antes, ela informou isso para o senhor, que haveria essa necessidade desses boletos? Nem tanto, tá? Porque como eu já tive o apartamento, já estava no meu nome, eu não sou do ramo imobiliário, para confirmar, e ela pegou, precisaria exatamente disso, tá? Eu só fui informado que o apartamento tinha um comprador e que já o único banco que tinha aceitado a financiar isso, a Caixa Econômica, e já estava pré-aprovado. Tanto que a gente deu sequência ao processo. Não, a minha pergunta não foi essa, senhor Marcos. A minha pergunta é se a imobiliária lhe esclareceu que haveria necessidade desses boletos para transferir o financiamento. A imobiliária lhe esclareceu isso?
A Caixa Econômica liberou normal. Não tenho conhecimento disso, não. Então, a imobiliária não lhe informou que haveria necessidade desses boletos, é isso? Não tem porquê. Doutor Fábio, é porque, na verdade, essa exigência é da Caixa. A Caixa, para quem vai financiar o imóvel, exige esse comprovante de água, de uma conta de água da Caixa. Aí não existia, então, esse boleto, por exemplo. É isso, Marcos? Cara, como eu falei, o apartamento era novo e eu nem sabia que precisaria de 3 boletos para poder financiar uma casa, tá? O apartamento era novo e aí eu peguei, só cedi o apartamento para o Érico vender, a imobiliária. E desde então, para mim, estava normal, já que a gente já assinou o contrato, tudinho, e que teve a liberação da Caixa, inclusivamente da Caixa, que ela propôs mesmo, mas não era nada impeditivo, entendeu? Por fim, última pergunta. Senhor Marcos, o senhor comentou que a senhora Soledade entrou em contato com o senhor, mas antes disso, a imobiliária, alguém através da imobiliária entrou em contato com o senhor, que a senhora Soledade estava se queixando no que diz respeito à demora da transferência da Caixa, a impossibilidade, na verdade, de sua transferência da Caixa e também do problema da água. Alguém entrou em contato com o senhor a respeito disso? Sim, a imobiliária, até mesmo que eu já estava no processo de financiamento de uma casa, a imobiliária entrou em contato comigo dizendo que, como o condomínio ainda não tinha gerado os 3 boletos, ele estava impedindo de fazer o financiamento dela. Tá? E aí eu normalmente só aguardei. Estou satisfeito, excelência. Tem mais? Muito obrigada, seu Marcos. Vamos ver, entrar outra. O senhor. Sai da sala? O que para São Luís Imóveis? O proprietário. Proprietário, não é isso? Então, o senhor intermediou essa promessa de compra e venda feita pelos autores, não é isso? Com o seu Marcos, não é isso? Sim. O senhor sabe dizer se quando o senhor fez intermediou, o senhor tinha conhecimento desses problemas que tinha dos problemas que tinha com esse imóvel, particularmente com relação ao problema com a água, ou mesmo problema com efeito a transferências que estava exigindo, que a Caixa exigia, na verdade, uma conta de água? O senhor tinha conhecimento desses fatos? Não existe. Eu posso contar a história toda? Não, pode só responder essas perguntas que eu me lembro. Não existia esses problemas. Não existiam problemas, tanto que o imóvel era novo. O imóvel, eu vendi esse imóvel para o Marco Jogo da construtora, vendi para ele. E aí, ele, por um problema pessoal, ele não vinha mais morar ao imóvel e me pediu: Érico, como você me vendeu, venda ele para outra pessoa. Um imóvel novo, um imóvel recém-entregue, com todas as vistorias com a higiene, não tinha problema. Ele me parece que ele financiou esse imóvel pela Caixa, não é isso? A Caixa fez essa exigência que ela queria uma conta de água, apresentar a conta de água na época? Nessa época não existia. Porque por se tratar de um imóvel em construção pela Caixa, chama Apoio à Produção e é vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida. O imóvel, o governo subsidiava a parte do imóvel, a construtora ia recursos da Caixa, e no final da conta a construtora entregava o imóvel e a Caixa pagava todo o valor do imóvel para a construtora. A situação desse condomínio aqui é o seguinte: aqui, inclusive, eu moro no condomínio, moro no mesmo bloco e no mesmo andar. Aqui era um sítio, era tipo uma fazenda anteriormente, e aí a construtora comprou o terreno inteiro para fazer 3 condomínios. O condomínio Fit Vivare 2 é o último condomínio. E aí ela fez o condomínio Fit Vivare 2, fez o Fit Life e está fazendo o Fit One. A construtora entregou um poço artesiano geral para os 3 condomínios.
Quando a construtora ela tem uma série de regras que ela tem que cumprir para ela entregar o imóvel para que ela não seja penalizada pela Caixa. Por ser o imóvel vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida, ela tem uma ordem cronológica para ela pagar, porque os clientes ficam pagando juros antes de receber o imóvel. Então, antes de receber o imóvel, os clientes já ficam pagando juros das parcelas, que foi o que o Marcos Diogo pagou. Para a construtora não atrasar, ela entregou o condomínio, porém, o poço artesiano não estava pronto. Ela entregou o condomínio e ficou abastecendo o condomínio desde quando ela entregou, isso mais ou menos em fevereiro de 2020, ficou abastecendo por carro-pipa. E aí foi quando abasteceu, enquanto o poço artesiano do condomínio estava em construção. Do condomínio não, dos condomínios, que é um poço artesiano que a construtora faz e entrega para a CAEMA. A CAEMA administra, certo? Não ficou pronto ainda. E aí ficou nessa situação. Quando a dona Maria Soledade financiou o imóvel, ela teve crédito negado em todos os outros bancos e aprovou na Caixa. Por ela ser parente prima da minha esposa, em tese, ser conhecida familiar, ela tinha acabado de vender um imóvel dela, ela tinha se separado do marido dela e pediu, olha, eu vou comprar esse imóvel, só que vocês podem me entregar, eu tenho um filho da idade da filha de vocês, a gente tem uma filha de 5 anos também, da idade do filho dela. Aí eu me separei, eu não tenho para onde ir, eu preciso de um imóvel. Vocês me entregam o imóvel, eu fico pagando as parcelas, e no momento que saiu o financiamento, ok, a gente liberou, por ser uma pessoa conhecida da família. Liberamos a entrada dela. Quando fomos fazer o financiamento, a Caixa mudou a regra. Olha, a partir de agora, eu preciso que tenha uma conta de água da CAEMA. Como o poço artesiano não estava pronto ainda e estava sendo feito abastecimento por carro-pipa, a gente, olha, quando sair o poço artesiano, vai sair, quando entregarem, vai sair a conta d'água, a gente faz o financiamento. Ok. Quando chegou na hora que entregaram o poço artesiano e conectaram na geral do condomínio, o poço artesiano fizeram de maneira errada. A construtora, mas a construtora construiu e a CAEMA recebeu. Tem essa confusão entre as duas. A gente não é... A construtora fez o poço artesiano, acho que raso, pegou a 40. E aí, quando subiu para as caixas dos blocos, veio com sujeira para todo mundo, com barro. Veio a água batida para todo o condomínio inteiro. Nessa confusão, a construtora tentou se omitir, que já tinha entregue para a CAEMA disse que não tinha recebido, deu PROCON, quando a mídia teve jornalismo aqui, teve tudo, a construtora não, e vai me prejudicar. O que eu vou fazer? Eu vou suspender o abastecimento eu vou suspender o abastecimento da CAEMA e vou voltar a abastecer até que seja feito os ajustes necessários no poço artesiano para que a água fique potável. A dona Maria Soledade tem tão ciência disso, porque ela advogar serviço para a construtora Lua Nova. Ela tem ciência de tudo que aconteceu. E aí, ela por essa situação, todo mundo aqui no condomínio inteiro. Eu não tenho como negar, houve o problema para todo mundo, inclusive para mim, que sou morador e moro no condomínio ainda. Ela chegou e que eu vou processar e vou processar todo mundo. Processou, o apartamento hoje se encontra alugado, alugou o apartamento, tem que ter quitado o imóvel, tem muito tempo. Na verdade, esse imóvel, ela aproveitou esse imóvel, mas... O senhor pode ver se tem algum problema com o seu fone, tá cortando o áudio? Eu acho que é a internet. Deve ser a conexão. Continua, pode continuar. Pois é, o imóvel hoje se encontra alugado pela dona Maria Soledade e é um imóvel que ela tem proveito financeiro, sendo que ela nunca quitou o imóvel. Inclusive, o imóvel hoje está com as parcelas em dias da Caixa, porém, a administradora do condomínio está cobrando e sujou o nome do Marcos Diogo, que é nosso cliente, por ela não pagar as taxas de condomínio do imóvel. Mas o imóvel encontra alugado e ocupado. E
recentemente, depois de todo esse tempo que eles ajeitaram o poço, ela comprou esse imóvel mais ou menos em outubro, novembro, deve ter recebeu em dezembro, e o problema veio ocorrer mais de 6 meses depois, como ela colocou no processo, já em junho, julho já. Então, não existiu esse problema. Ela comprou um imóvel novo, aqui o poço ainda estava em construção. Quando entregaram o poço artesiano, deu a confusão, deu o problema. O imóvel não tinha problema, o imóvel se encontra perfeito. O condomínio se encontra perfeito. Não tinha vício nenhum. Eu sou corretor de imóveis há mais de 9 anos. Eu vendi 9 imóveis dentro desse condomínio. Eu vendi. Nenhum deu problema, nenhum deu reclamação. Todo mundo sofreu junto comigo, que sou morador. Eu vendi para mais de 8 pessoas, vendi para 8 pessoas e vendi para mim mesmo. Comprei um também. Eu também fui vítima. Eu fui vítima desse descaso da construtora com a construtora Alex, que entregou o poço em perfeitas condições, e a CAEMA não recebeu. Porém, a CAEMA e a construtora assinou. É problema de dois, da construtora que é grande com a CAEMA que é grande, e não meu, que é um caso que sou menor, que só é para uma pessoa sem. Esse imóvel só foi entregue para ela justamente pela questão dela ser parente, dela ser conhecida, a prima da minha esposa. Por isso que foi entregue, porém não tinha algum. Tanto que ela mudou, ajeitou o imóvel. Quando ocorreu a situação da água, a gente é vizinho do mesmo andar. Eu moro num canto, ela mora no outro canto, do mesmo bloco. Se encontra todo dia. Ela vinha conversar com minha esposa. Todo dia, domingo pela manhã, ela cansou de bater aqui na porta do meu apartamento. Oh, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Por isso, a gente também está indo banhar na casa da minha mãe, está indo banhar na casa da minha sogra, a gente também... Todos esse transtorno, não foi só ela que todo mundo passou e a gente o síndico para resolver. Por isso. Eu tenho criança pequena, a vizinha tem todo o que, dentro do que a gente podia fazer, a gente correu atrás, que foi da culpa do síndico, e correu atrás, a gente não tinha. O imóvel foi entregue sem defeito algum, isso ocorreu. O imóvel foi. O problema da água foi ocorrer o poço da CAEMA do sistema do condomínio. Quando conectou, a água veio da reta. E aí, depois da confusão, a construtora voltou a abastecer. Hoje, o imóvel já se encontra nem ligado mais ao poço artesiano. O condomínio em si está ligado ao sistema geral. A construtora bancou de com a CAEMA, rasgaram a avenida para ligar lá direto. O senhor... Tá bom, deixa eu lhe perguntar, só uma pergunta mais. O senhor, quando entregou as chaves para ela, o senhor foi entregar, mostrou o imóvel para ela quando foi entregar, tudo lá? Mostrei várias vezes. Mostrei o meu, mostrei ele lá, eu mostrei lá. Depois, como é no mesmo bloco, é distância de 8 metros de distância de um apartamento do meu pro dela, no mesmo bloco. Eu vim mostrar o meu projetado, como tá, como era, como ela se apaixonou. Não, eu vou querer, eu quero esse apartamento. Por vocês já serem conhecidos também, tem tudo isso. Eu facilitei a entrega, ela tinha se separado do marido dela, e aí ela tinha vendido a casa. Nessa época não tinha o problema de água ainda. Não tinha problema. Porque nenhuma imobiliária entrega um imóvel para um cliente sem ele ter quitado o imóvel. Ninguém faz isso. Porque a gente tira toda a responsabilidade. Se a mulher não pagar, quem vai ter que pagar é a imobiliária. Se a cliente não pagar, quem tem que pagar é a gente. Por ela ser conhecida da família, a gente adiantou o processo. E por ela ter pedido, por ela ter enfatizado, olha, eu estou com meu filho pequeno, eu não tenho para onde ir, eu preciso ir adiante a entrega do imóvel para me poder resolver. E aí vocês fazem um financiamento. Tá bom. O Marcos Diogo era meu cliente e amigo há muito tempo, e ela era conhecida. Marcos Diogo, olha, ela está dando uma boa entrada, vai financiar besteirinha, 80 mil reais, eu já consegui o crédito já. E aí, libera. O crédito já está liberado já. O
crédito dela foi liberado na Caixa, porém, no momento que foi pedir a documentação, deu esse problema. Doutor, o senhor vai perguntar? Pode fazer diretamente, tá? Por favor. Bom dia, senhor Ali. Bom dia. Senhor Ali, o senhor pode me dizer quantos anos de... O senhor disse que é corretor de imóveis, né? Sim, sim. Há quanto tempo o senhor tem experiência com corretagem? Desde 2013. 2000 e... Desculpa, falhou. 2013. Senhor Ali, em razão dessa vasta experiência que o senhor tem com a corretagem, o senhor chegou a fazer o levantamento da documentação necessária previamente ao negócio, ressalto, para saber se a documentação, toda a documentação necessária junto à Caixa existia para ter essa transferência do financiamento do senhor Marcos Diogo para a senhora Soledade? Sim, foi feita. E o senhor chegou a fazer o levantamento dos boletos da CAEMA também? Não tinha boleto da CAEMA ainda. Era o normativo da Caixa mudado recentemente, deu umas confusões no Araçagi. Muita gente comprava uns imóveis no Araçagi, os imóveis, e tinha abastecimento, fazia postos artesanais ilegais. E aí, devido à confusão hídrica, na época que estava ocorrendo em São Paulo, não sei se o senhor lembra, na época ficou sem água. Estava uma seca muito grande em São Paulo, ficou sem água lá. A Caixa passou normativo geral. Por que ficou sem água? Porque todo mundo começou a fazer poço artesiano desenfreado. Ali, desculpa lhe interromper, porque precisa ser só mais um pouquinho objetivo. Então, assim, nesse momento em que o senhor fez a compra e venda do negócio, que tinha um financiamento aprovado na Caixa Econômica para ter essa transferência em favor da Soledade, o senhor não fez o levantamento dos boletos da CAEMA, é isso? Fiz o levantamento. Que eu não fiz. Entendi, desculpa. A gente fez o levantamento. Como eu estou tentando lhe explicar, não me interromper. A gente mudou o normativo. A Caixa não exigia boleto. A Caixa não exigia boleto da CAEMA. Exigia a documentação normal. O que mudou foi, no momento que ela foi financiar, o poço artesiano não estava pronto, o imóvel não tinha nenhuma ligação, não tinha nenhum abastecimento. Aí passa o abastecimento do poço artesiano. Se fosse via CAEMA, teria que ter uma coisa de água. Se fosse poço artesiano, teria que ter a documentação do poço. Porém, o imóvel o poço não estava pronto. E a sua cliente pediu urgência em receber o imóvel, porque ela tinha sido pequeno. Por ser conhecida, a gente esperou. Então, o senhor já tinha ciência que ela teria dificuldade na transferência desse financiamento? Não existia dificuldade. Qual é a média de prazo, pela sua experiência, dessa transferência de financiamento na Caixa Econômica? 90 dias. 90 dias. E durante esses 90 dias foi que a Caixa lhe informou que não teria como transferir em razão desse problema da água? Não, foi bem no início. Bem no início, a Caixa informou que teria que esperar o poço artesiano ficar pronto para poder financiar. E a sua cliente me pediu para receber o imóvel logo. E o senhor pode me informar quem confeccionou o contrato particular de promessa de compra e venda? Imobiliária. E nesse caso, o senhor está dizendo que ficou acertado entre as partes que essa transferência do financiamento aconteceria. Não existe esse financiamento no mercado imobiliário. Existe outro financiamento. Ela iria financiar o banco dela, o saldo devedor ou no imóvel. Isso compra de dívida. Ela vai no banco dela, seja ele qual for, isso é uma transação interbancária. O banco pede o crédito liberado, qual é o devedor do Marcos. O devedor dele é 10. Então, o banco da propriedade vai e o devedor de 10 do Marcos e
é uma transação interbancária. Não existe financiamento. O senhor pode me informar quanto tempo o senhor mora no empreendimento? Desde que foi entregue. Fui o primeiro morador do bloco. E desde 2010 tem esse problema de água? Desde 2021. A gente mudou em fevereiro de 2020. Esse problema de água já existia? Uma pergunta. Nunca foi existir depois de chegado. O senhor participa das assembleias de condomínio? Não, sempre que é difícil, eu tenho outros negócios, não consigo. Então, assim, no seu contexto, o senhor está dizendo o problema só surgiu após a compra e venda? O problema de água? Não existia esse problema antes? O problema foi 6 meses após a compra. Tá cortando muito, tá? Tá. Tem mais alguma pergunta? Sem mais, excelência. Estou satisfeito. Muito obrigada, senhor Arli. Obrigado. Doutor Fábio, o senhor tem umas testemunhas, é isso? Vai ouvir todas as 3? Não, vamos ouvir só 2. Vou dispensar uma. Elas sabem, vão dizer a mesma coisa, vão repetir? Ou não? Não, excelência. Uma foi moradora e outra... Como é que a senhora tomou Eu fui moradora do FIT Vivari por um determinado tempo, em 2021. 2021. A senhora foi moradora. A senhora conheceu a autora? A corretora? Não, a autora, Dona Maria Soledade. Não. Conheci por ser vizinha, né? E estávamos vivendo a mesma situação, o mesmo problema lá no condomínio. Mas não tenho... A moradora do seu apartamento? Irmã foi a primeira moradora? Não fui a primeira moradora. A senhora se mudou quando para lá? Mudei 8 de abril de 2021. 21. Quando a senhora mudou, como era que era o abastecimento de água lá no prédio? Normal, pelo menos foi o que a corretora me apresentou, fez a vistoria, ligou as torneiras, tudo normal. Então, a senhora é testemunha sua, né, doutor Fábio? Tá bom. Sim. E a senhora tinha... Esse problema não existia. Como era o abastecimento de água no prédio, quando a senhora mudou para lá? Eu não sei lhe informar como era o abastecimento. Tinha um poço, e aí quando começou os problemas, a gente começou a ver uma movimentação do pessoal do condomínio, síndico, administradora, não sei quem, né, diretamente, começou a chamar os carros-pipas, né, para abastecer. Mas antes disso era o poço. Quando a senhora mudou, a senhora não foi a primeira moradora, teve outra. A senhora não foi a primeira moradora desse... Teve. Eu acho que antes de mim teve só um outro morador, um outro inquilino. Pelo menos foi o que a corretora me informou na época. E esse problema estava solucionado por quê? Pela construtora, pela... Então, o síndico falava que a construtora estava resolvendo, estavam acionando a CAIMA, mas assim, eu não sentia muita segurança em quem de fato estava tratando o problema. Esse imóvel é de propriedade sua? A senhora é proprietária desse? Não, eu era inquilina. Ah, sim. Entrei com o desejo de comprar, né? Entrei grávida com o desejo de comprar, mas aí acabou acontecendo todo esse problema e eu desisti. Inclusive de ser inquilina. Sim. A senhora tem conhecimento que a Caixa exigia essa conta de água para financiar o imóvel? Se eu tenho conhecimento, o quê? Sim, a senhora tinha interesse até em financiar, né? Mas com esse problema não financiou. Mas se eu tenho conhecimento, o quê? Falhou a sua fala. Que para financiar, no caso da Caixa Econômica, ela fazia essa exigência de que teria uma conta de água. Estou ouvindo. Se a senhora tinha conhecimento que para fazer o financiamento... Se eu tinha conhecimento da falta de água? Não. O financiamento do imóvel. Quem quisesse financiar o imóvel pela Caixa, uma conta de água.
Não, eu nem cheguei nesse nível. Quando eu entrei no imóvel, no apartamento, foi por uma divulgação da locação, né, uma placa lá no próprio condomínio, fui visitar uma amiga, e vi a placa, me interessei, porque eu gostei muito do condomínio, da área externa. E aí eu fui com interesse de locar. E aí eu falei para a corretora que eu tinha gostado tanto que eu queria ter a oportunidade de fazer a compra quando fosse possível. E aí ela falou que o proprietário do imóvel não tinha interesse naquele momento pela venda, mas que se no futuro tivesse, eu, por ser inquilina, eu era a primeira opção, né? Uhum. Eles iriam ofertar primeiro para mim a possibilidade da compra, mas eu não cheguei a avançar com o financiamento. Dona Alina, a senhora pode... O quê? Eu não estou lhe visualizando aqui. Eu acho que é a internet. Deixa eu ver. Apareceu de novo. Doutor Fábio, o senhor pode perguntar... Eu não cheguei a financiar, não. Sim, tá bom. Nem A senhora pode financiar. perguntar, doutor Fábio. A senhora responde as perguntas que o doutor Fábio vai fazer. Bom dia, senhora Ok. Alina. Bom dia. Senhora Alina, a senhora Bom informou dia. ao juízo que a senhora fez um contrato de locação para esse imóvel. Esse contrato de locação era por qual período? Quanto tempo? Ele é de 1 ano. De 1 ano. E quanto tempo a senhora ficou no imóvel? Eu entrei em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses. E por que a senhora saiu antes do período do fim do contrato de locação? Eu entrei grávida, doutor Fábio. O meu intuito era finalizar minha gestação e cumprir, obviamente, todo o tempo do contrato. E manifestei o meu interesse por uma possível compra no futuro. Só que, assim que eu entrei, 1 mês depois, começamos a ter os problemas com a água. Quando tinha água, a água vinha puro barro, e quando... ou não tinha água, né? E aí, por eu estar na gravidez, eu comecei a ter problemas na gravidez, tive infecção urinária, não sei se foi em decorrência da água ou não, meu parto foi antecipado, então, assim, eu tive vários desgastes com relação a isso. Eu tive que ficar na casa da minha mãe quando não tinha água. Minha bebê nasceu prematuramente e por diversas vezes eu fiquei também sem água com a bebê. Alguns vizinhos, até no grupo, né, que a gente tinha no condomínio, manifestaram o desejo de me ajudar, levando água no balde, só que por eu ter feito a cirurgia cesárea, eu não tinha condição de me abaixar. Sim, vamos tirar um desgaste muito grande. A senhora pode... Doutor, estou satisfeita, pode perguntar. E como é que se deu essa rescisão antecipada do contrato? Porque eu imagino que a senhora que solicitou essa rescisão, foi isso? Sim, eu falei que eu não tinha mais condições de ficar no apartamento daquela forma, até porque não tinha uma previsão de resolver o problema. Eu falei que eu queria rescindir. A corretora foi bastante chateada, queria que eu pagasse multa por rescisão do contrato. Eu falei que não fazia muito sentido isso, porque eu estava saindo contra a minha vontade. Ia ter gasto com a mudança para um outro imóvel e eu não ia pagar a multa contratual. Depois de muita conversa, conseguimos fazer a rescisão. Não paguei multa contratual. Então, a senhora pode dizer que o motivo da sua retirada do imóvel, a rescisão antecipada, foi por conta do problema da água, é isso? Totalmente. Eu fiz uma mudança com 2 meses de parida, com bebê recém-nascido, sem a menor necessidade de sair naquela situação. A última pergunta, excelência. Quem foi a imobiliária que fez essa locação? Foi a São Luís Imóveis. O que mais? Doutor José Demóstenes, vai perguntar? Vou sim. Pode fazer diretamente. Bom dia, dona Alina, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. A senhora se recorda que dia exatamente começou o problema? Não, exatamente não. Eu sei que foi em torno de 1 mês, mais ou menos, depois que mudamos. Mês de maio, né? Eu mudei 8 de abril, exatamente, né? Exatamente no dia 8, não, de abril. E aí, aproximadamente 1 mês depois, começamos a ter o problema com a água. Isso, começou a mês de maio. faltar, né? E aí, isso. E aí começou mais ou menos por aí. A data certinha eu não consigo afirmar. Certo. A senhora lembra quanto tempo durou essa situação? Problema da água? Nossa, por todo o período que eu fiquei lá. Isso.
Eu tive Mas meu a bebê, água minha barrenta, bebê nasceu, eu saí de lá ainda com problema. Precisa ir mais, de quantos meses? A senhora pode precisar, sim, dizer quantos meses? Eu fiquei 6 meses, aproximadamente com um mês de contrato começou, então, ao longo de todos os 5 meses seguintes, eu tive esse problema da água. Quando tinha água era barrenta ou não tinha água. Aí eu comecei a comprar água mineral para pelo menos fazer comida, e eu estava gastando muito com água mineral e não fazia sentido. Eu comprar água para tomar banho, para dar banho no bebê, para tomar banho por estar gestante. certo. A senhora disse que tinha interesse na época de comprar o imóvel. A senhora ainda tem esse interesse? Sim. Não, jamais. Não, né? Não quero. Obrigada. Estou sem mais. correndo de problema. Mas, assim, o condomínio é maravilhoso, né? E esse problema da água realmente foi lamentável. Eu, com criança, não tenho condição de investir em algo assim. Certo, sem mais perguntas, senhora. O senhor vai perguntar, doutor Lucas? Sim. Bom dia, Lina, tudo bem? Eu queria só esclarecer uma coisa. Na época que você ficou lá e estava com esse problema com o fornecimento da água ser barrenta, o abastecimento estava sendo com o caminhão IPA ou através do poço artesiano? Os dois. Até depois que contrataram o caminhão-pipa, ainda vinha barrenta, e aí o síndico estava informando para a gente que, não sei se é esse termo, é tipo a tubulação, o tubo ainda estava com muito resíduo de barro, e por isso que ainda ia ficar um tempo saindo com barro. Mas mesmo com o carro-pipa ainda estava saindo. Então, mas te informaram, então, que era um problema na construção do poço, então, né? Por ter esse... Era isso que eles diziam. Então só foi com a construção do poço, né? Existia uma conversa que foi na época que estavam construindo o condomínio, e aí ficava entre o problema com o poço ou o problema com a Caima, não sei ao certo. Só isso, apenas, satisfeito, silêncio. Dona Lina, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, tá bom? Bom dia para a senhora. De nada. Bom dia, seu Afonso. Bom dia. Qual é o seu nome completo, por favor? Afonso Sócrates Pinto. Você é brasileiro, né? Sim. Seu estado civil? É divorciado. Sua profissão? Sou contador. O senhor tem algum parentesco com as partes, com os autores? Não, senhora. Não? Tem alguma amizade muito próxima, íntima, algum interesse nesse processo? Nenhum. Então, a partir de agora, está compromissado na forma da lei, tá bom? O senhor se atém aos fatos que o senhor sabe que são verdadeiros, tá ok? Sim, senhora. Eu vou lhe fazer umas perguntas e depois vou deixar que os advogados perguntem para o senhor, tá bom? Como é que o senhor tomou conhecimento desse fato, desse processo, a questão desse imóvel, desse problema que teve com a dona Maria Soledade? O senhor tomou conhecimento através de quê? Através de... Porque eu também sou morador lá do Sou condomínio. morador de lá também, não é isso? Do prédio. O senhor foi o primeiro morador do prédio, lá dessa unidade, Fui um dos primeiros moradores. Foi. Quando o senhor se mudou para lá, tinha algum problema no prédio? Não, quando a gente se mudou não tinha problema nenhum. Não. Nem problema. Como é que era o abastecimento de água? No começo, quando a gente foi fazer, que eu fiz a vistoria, eu não tive problema nenhum com água. Aí depois que começou as reclamações de água, que era o foco lá do condomínio, mas a construtora ainda abasteceu lá para resolver o problema, abasteceu o condomínio por 7 meses com carro-pipa. Uhum. E depois a gente, moradores na reclamação, procuraram Caema, procuraram Lua Nova, que ainda era a antiga síndica, que hoje eu sou o síndico atual do condomínio. Uhum. E com essas reclamações, verificar o que foi na época ainda não era síndico, teve esse abastecimento com carro-pipa. Aí a construtora foi passada lá para os moradores, a construtora comprou um filtro para poder resolver o problema do condomínio, mas na época a construtora jogava para a Caema para a construtora,
que a construtora, a Caema não estava fazendo o manuseio correto do filtro. Lá, na verdade, era abastecido por água através de poço artesiano, não é isso? Isso, é um poço que fica próximo ao condomínio. Sim, que foi feito para a unidade, não é isso? Lá para o prédio, não é isso? Para o condomínio, não é isso? Então, não tinha problemas antes, depois que surgiu. Depois surgiu. Porque até a questão de... Quando surgiu, a Lua Nova entregou o poço para a Caema, ela assinou a outorga de recebimento. Esse foi um grande problema. Quando eu assumi, que eu entrei, que eu fui procurar também para eles resolverem o problema, foi um problema que a gente teve, foi em relação a que a Caema recebeu a outorga que o poço estava com água potável. Ela recebeu, ela assinou, ela não fez teste, porque eles fazem uma série de testes para dar essa outorga de poço, não é isso? Rapaz, doutora, essa parte aí eu já recebi já só o documento que eu... A outorga do poço, não é isso? Exatamente. O senhor sabe quanto tempo durou esse problema? Rapaz, doutora, só que eu sou síndico, ele está com 1 ano e meio, mais ou menos. Mas a gente procurando soluções e a gente fazendo a limpeza interna lá, da caixa d'água, e sendo abastecido do carro-pipa também. A Lua Nova arcando com toda a despesa. Sim, mas eles tentaram solucionar o problema, né? De alguma forma. Sim, com certeza. Tirando esse problema do poço, havia outro problema de ordem estrutural, outro problema no condomínio? Rapaz, eu desconheço. Nosso maior problema lá era essa questão da reclamação. Da água, né? Tá bom, estou satisfeito. Doutor, o senhor vai perguntar, doutor Fábio? Pode fazer a pergunta diretamente ao seu Afonso. Afonso, bom dia. Bom dia. Afonso, o senhor disse que é síndico do condomínio. Como se deu essa eleição? Você é síndico desde quando? De fevereiro, março de 2021. E esse problema de água é desde quando? Hein? Esse problema do condomínio é desde quando? Isso já existia antes de você ser síndico? Tinha, mas o condomínio era... A gente tinha abastecimento para o carro-pipa. Ainda ficou abastecido 7 meses, justamente porque teve essa reclamação, a construtora, mediante Caema, estava tentando resolver o problema lá. E esse problema de água, o senhor já disse que era morador, um dos primeiros moradores, né? Quando é que o problema a questão do problema da água em si, quando é que vocês perceberam esse problema? Olha, no meu apartamento, porque depende das ligações lá, quando a água ela é distribuída, no meu apartamento eu tive pouco problema com água, por incrível que pareça. Talvez alguns apartamentos tiveram mais problemas do que muitos moradores, alguns mais problemas que outros. Mas eu tive pouco problema, porque quando a gente percebeu realmente, porque quem estava à frente lá na época era outro pessoal que tomava frente, como a antiga síndica, tinha outra administração, eles estavam tentando resolver, a gente só olhava movimento de carro-pipa, tá? Aí, quando eu assumi lá, porque ela desistiu, eu assumi para tentar a gente resolver e eu tomar conhecimento realmente do que estava acontecendo no condomínio. Então, o senhor, quando assumiu a frente do condomínio como síndico, o senhor tomou a informação que esse problema já existia no condomínio. A síndica lhe passou essa informação, foi isso? Não, ela não me passou. Eu fui atrás para verificar realmente o que era o problema. Do que era o problema da relação a essa água. Porque tinha alguns moradores que reclamavam, outros não reclamavam, não, minha água vem boa, mas a gente está sendo abastecido. Então, ficava aquela interrogação, realmente, o que estava causando. E foi quando eu cheguei a chamar a Vigilância Sanitária, cheguei a chamar a FUNASA, todos os laudos eles davam compatível que a água estava boa para... E a gente se perguntava, mas se a água está saindo, às vezes, com uma cor um pouco amarelada, por que não? Mas a vigilância ela deu laudo, FUNASA, que a água estava própria para uso. Quando o empreendimento foi entregue, ele foi entregue com poço já? Sim. E esse poço funcionava? Funcionava.
Funcionava normalmente. Normalmente, quando eu fiz a vistoria, abri as torneiras, a água era perfeita. Não tinha questão de coloração. E aí, quanto tempo depois que começou o carro-pipa? Essa época aí certa eu não sei. Eu só sei que foi abastecido 7 meses. Foi a época lá abastecido 7 meses até a Lua Nova comprar um filtro para fazer a limpeza da água lá que depois das reclamações. Tem uma ata aqui de uma reunião de assembleia. O senhor costuma participar de assembleia do condomínio antes de ser síndico? Rapaz, Tá me ouvindo, doutor Fábio? Só um adendo aqui, pessoal. de todas, mas Salvo engano, o senhor falou que no início, quando o senhor mudou, era abastecido pelo carro-pipa. Não foi isso? não, quando eu Só uma pergunta aqui. Quando foi entregue o condomínio, era o poço ou era abastecido pelo carro-pipa? Quando era o poço. Eu estou dizendo que depois que foi abastecido com o carro-pipa. Eu tinha ouvido antes eu falar, parece que era com carro-pipa, eu queria só... Não, depois que foi abastecido. Vou continuar, tá, doutor? Desculpa, tá bom? Só para tirar uma dúvida. Vai continuar? Você vai fazer outra pergunta, doutor? Desculpa, que falhou aqui para mim. Estão me escutando? Doutor Fábio, você vai continuar para fazer perguntas, mas eu não estou visualizando o senhor. A senhora me escuta? Desculpa, que está falhando aqui para mim. Eu não estou também visualizando o senhor, mas eu estou escutando. Tá ruim. Vê se consegue entrar, que eu não estou escutando. Eu estou entrando pelo celular aqui de novo, que está ruim aqui pelo computador. Tá me escutando? Me escutam? Eu vou fazer aqui a pergunta aqui pelo celular. Eu estou lhe ouvindo. Pode perguntar diretamente ao seu Afonso. O senhor está ouvindo ele, seu Afonso? Sim. Perfeitamente. Doutor Fábio. Sim, teve uma assembleia em 21 de maio de 2020. O senhor se recorda dessa assembleia? Não. Dessa assembleia? Não me recordo, não. Ok. Sem mais, né? Sem mais, excelência. Tá, obrigado. É doutor José Demóstenes. Você vai perguntar? Pode fazer diretamente. Certo. Bom dia, senhor Afonso, tudo bem? Bom dia. O senhor sabe a data exata de quando iniciou o abastecimento do caminhão-pipa? Total, eu não entendi. Porque Tem um microfone aí que está aberto. Pode continuar, pode perguntar. Eu não estou vendo ele aqui. Ele tá aqui? Afonso também. Pronto, estou vendo ele agora. O senhor se recorda a data exata de quando foi o início do abastecimento por caminhão-pipa? Não me recordo. Eu só sei quando me passaram, né? Quando eu verifiquei lá quando eu cheguei a assumir, eu só sei que foi mais ou menos 7 meses. Foi 2020 ou 2021, alguma coisa assim. Depois já teve outros abastecimentos também, depois que eu assumi. O senhor não tem certeza da data, né? Não tenho certeza. Deixa eu lhe perguntar, essa situação da água barrenta, o senhor sabe a data exata ou também não sabe? Não sei também a data exata. Não, né? Tá certo. O senhor é morador do condomínio, o senhor é proprietário do imóvel? Sim. Seu imóvel ele foi financiado ou o senhor comprou ele à vista? Não, financiado. Por qual banco? A Caixa Econômica. Sem mais perguntas, obrigado. Doutor Lucas. Sim, só uma pergunta, na verdade. Bom dia, doutor Afonso, tudo bem? O senhor conhece a parte autora, né, que é a Soledade, Maria Soledade, né? Ela costuma participar das assembleias desde que o senhor assumiu o seu cargo de síndico. O senhor já viu ela em assembleia, algo assim? Rapaz, eu não me recordo muito. Se ela participou, talvez, de uma assembleia, acho que foi muito. Eu não me recordo.
ela já procurou o senhor para informar ou tentar solucionar essa questão da água, ou o senhor nunca nem tinha havia dessa queixa dela, não sabia dessa? Não, ela já me procurou. Né? Mas nunca pediu nenhuma. Como foi só de boca a boca, ou ela tentou solucionar isso, tentar acionar alguns órgãos ou não? Ela mandou mensagem, até um dia eu disse para ela, só estou a caminho da Lua Nova, ela até participou de uma reunião da Lua Nova, ela sabe o que estava sendo feito, que o problema estava sendo solucionado, ela até me acompanhou um dia de uma reunião na LN comigo, ela participou para... Como a gente é síndico, tem aquela cobrança maior, não está fazendo nada. Eu disse, hoje vai ter uma reunião, acho que foi às 14 horas, se a senhora quiser ir participar, para a senhora verificar que a gente está solucionando o problema está sendo resolvido. E ela participou da reunião, ela viu a questão da situação, como é que foi. Entendi. Só mais uma coisa, doutor Afonso. O senhor informou que você mesmo nunca teve tanto problemas quanto a questão de água, né? Porque, pelo menos no seu apartamento, nunca teve tantas queixas como a dela. Mas hoje você tem problema com água ou não? Não, claro. O problema já foi resolvido. Só isso, excelência, satisfeito. Bom, muito obrigada, tá? Sua consulta dispensada. Okay? Bom, nós vamos dar por encerrada. Não tem mais testemunha, né, doutor Fábio? Doutor Fábio, não tem mais. Não está me ouvindo, doutor Fábio? Sem mais, excelência. Tá. Está encerrada a instrução processual. Eu vou apresentar as alegações memoriais, né? Vou apresentar. Aqui eu saio e perco aqui. Peraí, tá ruim aqui. As alegações aí memoriais ou são remissivas? A inicial e a contestação. Volta aí no... Estão me ouvindo? Doutora, eu acho que a gente perdeu a conexão. Hein? Doutores, vocês conseguem nos ouvir? Conseguem ouvir a gente, doutores? Eu estou ligada aqui. Meu áudio não está funcionando. Meu? Não estou escutando. O quê? O que foi? O que foi, César, hein? Doutor Fábio. A gente perdeu a conexão. Por quê? Não sei. Ficar um negócio que será. Não, mas tem que ver que eu não estou me ouvindo, não, né? Os senhores não estão me ouvindo, estão? Estou ouvindo. Sim. As alegações finais são em forma de memoriais? Remissivas, inicial. As alegações finais e memoriais? Como é que a gente consegue? Remissivas, doutora. As alegações finais são em forma de memoriais? Em memoriais, excelência. Memoriais. Vai ter o prazo de 15 dias comum para os senhores. Os senhores aguardem, antes de encerrar a audiência, vai ser compartilhada a ata para que os senhores vejam de acordo com o que tem na ata, ok? Antes de os senhores para estar de acordo. Ouviu? Está cortando. Para o reconhecimento, e estão de acordo com a ata. Estão conseguindo visualizar a ata? Eu tenho 4 setinhas do lado direito, em cima, para apertar aquela amplificação. Conseguiu? Sim. Não estou conseguindo acessar, não. Também não estou conseguindo. Tá. Eles não estão conseguindo. Estão de acordo com a ata? Não está dando certo? Não consegui acessar, não. É só clicar do lado. Eles não estão ouvindo, César? Os senhores estão ouvindo a gente, não estão? Os senhores estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, doutora. Tem 4 setinhas do lado direito.
Doutor César, o senhor pode abaixar, passar na página da ata, por favor? Será que eu tô sem internet? Eu não estou tendo Não. acesso à ata. Estou te ouvindo olha também, eu aqui. só não consigo descer a ata. No caso, é o servidor ele que tem que descer, tá espelhando a tela. Tô esperando. Só para tá. descer a ata. Tá só para mim? Não, é para o doutor descer a ata para a gente poder terminar de ler. Tá. É porque a conexão caiu aqui na página. Beleza. Conseguiram ler a ata? Vocês estão conseguindo visualizar? Estamos. Baixa mais. Mais. Mas essa audiência vai ficar gravada, vai pro. Não, vai ficar. É gravada, eu quero que o senhor leia a ata para ver se vocês estão de acordo, para que eu possa encerrar a audiência. Consigo ter acesso. É em bate-papo? Oi? É no bate-papo que a gente consegue ver essa ata, que eu não estou conseguindo Não, visualizar. atualiza na tela mesmo. Na tela dos senhores. O doutor José e o doutor Lucas, eu acho que estão visualizando, não estão? Então, sim. Doutor Fábio, é porque eu acho que como o senhor está com um dispositivo celular, talvez não esteja conseguindo. Pelo computador nós conseguimos ter acesso. Vou tentar aqui novamente. Não está aparecendo para mim também, César. Para mim também não, doutora. Está carregando aqui. Só um instante. Vou interromper aqui.